Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até... Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que é o Leandro Barros. Vamos para mais um áudio do dia. Venho trazer uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Gênesis 17, versículo de 15 a 17, que diz assim: Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir, ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Amém, meus irmãos? Então, nós vemos aqui o episódio, da grande aliança que Deus fez com Abraão. Abraão tinha 100 anos de idade, segundo relata a palavra, e quando lhe foi dito que ele teria um filho nessa idade, pelo que me parece, Abraão riu em descrença, não em deboche, mas eu creio que não acreditando realmente que isso aconteceria, apesar de ser o próprio Deus estar falando com ele. Talvez nós possamos até ver e falar assim: mas como Abraão pôde duvidar de Deus? Para nós é fácil, porque nós conhecemos o final da história de Abraão. Nós vimos que realmente houve o filho, ele foi abençoado, e como Deus disse, dessa geração que era Isaac viria reis, e vieram muitos reis, inclusive Davi veio dessa geração também. Então para nós é fácil olhar para Abraão e dizer: poxa, mas como ele pôde rir? Era Deus que estava falando, era Deus do impossível. Só que nós temos que entender que Abraão não sabia disso, que tudo isso realmente iria acontecer. Abraão tinha 100 anos de idade, Então, aquilo para ele era impossível de acontecer. Ele ter um filho. Com certeza já não deveria ter relações sexuais com Sara frequentemente, ou talvez nenhuma. Talvez por isso ele até riu. Mas Deus fez uma promessa, E essa promessa se cumpriu, como nós mesmos sabemos o final da história. E o que Deus falou comigo hoje, meus irmãos, acerca dessa palavra foi o seguinte: não importa as circunstâncias, se Deus falou, vai acontecer. Não importa como vai acontecer, isso não é da nossa conta. Isso não cabe a nós saber, imaginar. Isso é com Deus, não é conosco. O que cabe a nós é crer, porque quando Deus fala, Deus cumpre. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que se Deus promete, que se nós entregarmos a nossa vida a Ele, se nós o buscarmos em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, o que há de ser acrescentado em nossa vida será. Então é isso que Deus falou no meu coração. Assim como Abraão duvidou, nós também podemos duvidar, porque nós somos homens, somos falhos como Abraão. Porém, Abraão não tinha tantos testemunhos como nós temos na palavra de Deus, inclusive o dele, que o que Deus prometeu aconteceu. Tudo exatamente como Deus aconteceu. E, meus irmãos, exatamente como Deus planejou a sua vida, vai acontecer. Exatamente como Ele planejou a minha vida, vai acontecer. Nós temos o exemplo de Abraão.
Abraão tinha 100 anos, Sara 90, e Isaac nasceu conforme Deus falou. E Deus abençoou Sara, e ela foi feita mãe de muitas nações, como Deus falou. Houve muitos reis, os descendentes de Abraão, como Deus falou. Amém, meus irmãos? Isso é uma palavra consoladora. Se você acordou nesta manhã ou esteve essa semana toda descrente de que Deus, Ele faz o impossível, eis aí a palavra do Senhor. Ele faz o impossível. Cabe a nós crer. Como Ele vai fazer, não importa. Cabe a nós crer. Numa certa ocasião Ele disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Se nós crermos, nós vamos ver aquilo que Deus planejou para a gente. Nós vamos ver a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, lhes dê uma gloriosa semana e uma segunda-feira abençoada. Fiquem os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus.